Bem-vindos à disciplina Práticas 1 com Tecnologias da Informação, aqui para o curso de Ciências Biológicas do campus Pantanal. Hoje a gente vai continuar vendo planilha eletrônica Excel. Estamos aí vendo o gráfico do Excel e hoje a gente vai estudar três funções do Excel. A gente vai ver autocompletar, nós veremos as funções de gráficos e também algumas funções de contagem e organização. Então vamos lá. Vamos aqui abrir o Excel, no meu caso já está aberto, e aqui a gente pode ver uma planilha que foi feita a partir dos dados que vocês preencheram no formulário do Google. Então, nós temos aqui os nomes das pessoas que preencheram, juntamente com a idade, peso e cidade natal e sexo. Vou dar diminuir um pouquinho aqui. Então, nós temos aqui este formulário. Então, o que a gente vai observar aqui? Primeira coisa é que o formulário do Google não estava aceitando vírgula para fazer o peso e nem a altura. Então, aqui a gente tem que modificar. A gente vai trocar o ponto por vírgula. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma ferramenta aqui de localizar e substituir. Colocando aqui, então, aqui na altura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o 1 por o ponto por vírgula. Entretanto, tem outros formatos aqui que não colocaram nem ponto nem vírgula. Então, o que a gente vai fazer? É colocar a vírgula, depois a gente vai tirar o ponto. Vamos lá. A gente vai fazer tudo isso automaticamente aqui. Então, o que a gente vai localizar? A gente vai localizar aqui. Está lento, né? A gente vai localizar o 1. E vai substituir por um vírgula. Então vamos lá, a gente vai localizar, substituir tudo. Ok, então aqui ele já fez a primeira substituição, que foi colocar o ponto, a vírgula, depois do 1. Agora a gente quer localizar o ponto e substituir por nada. Então a gente vai fazer esta mudança. Muito bem. Então aqui nós já transformamos o número que estava em texto, porque ele entende que um ponto não é número e sim texto, e os textos, como nós já vimos, é alinhado à esquerda, e no caso aqui, agora os números estão alinhados à direita, significa que eles são números utilizáveis no Excel. A mesma coisa aqui no peso. O peso também, então observe que o número que está à esquerda, ele não é número para o Excel, e sim texto. O que está à direita é número. Então a gente vai transformar estes números que estão com ponto em números com vírgula para entender que é um numeral. Então a mesma coisa, a gente vai localizar aqui. O que a gente quer localizar? A gente quer localizar o ponto e quer substituir esse ponto por vírgula. Está lá. Então a gente manda substituir tudo. Ok. Então aqui ele já fez nossa substituição. Ele já entende que todos aqui são números. Então a gente já consegue trabalhar no Excel fazendo as fórmulas utilizando este formato. Às vezes isso está perdido no meio da planilha e dá erro. Então tem que prestar muita atenção como é a forma que entra o numeral no Excel. Muito bem. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é organizar por ordem alfabética. Aqui os nomes estão por aqueles que entregaram na ordem de entrega. Então foi do primeiro até o último que entregou aqui dos alunos. Então eu quero colocar isso em ordem alfabética. Isso nós já vimos, é a ferramenta classificar,
que está aqui à nossa direita, então a gente vai classificar. E como eu quero classificar? Eu quero classificar de A a Z. Então vamos lá, classificando de A a Z. Aqui ele pede se você quer expandir a seleção. O que é expandir a seleção? Significa que se eu quero que todos as colunas que estão anexas a esse nome vá com ele, isto é, todas as informações do nome vá com ele. Sim, é isso que nós queremos. Se você não fizer isso, só os nomes que serão colocados em ordem. Os demais critérios, né, será deixado como está. No caso aqui a gente quer que o nome seja acompanhado pelos seus peso, idade, etc. Vamos lá, vamos dar classificar agora. Muito bem, ele classificou, né, colocou em ordem alfabética, e é isso que nós queríamos. Agora, vamos aqui criar uma planilha nova para a gente falar de um outro conceito aqui, uma outra função do Excel, que é o autocompletar. Autocompletar significa que o Excel ele preenche para você as células assim que você precise colocar um a um aqueles valores. Por exemplo, se eu colocar aqui 1, 2 no Excel, se você selecionar os dois aqui e vier aqui com essa cruzinha cheia, né, essa cruzinha aqui, se clicar e arrastar, ele vai entender que você quer que acompanhe a contagem. Olha lá. 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, ele preenche para você, né, você não precisa escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, que ele preenche dessa forma para você. Então, o Excel tem essa forma de autocompletar. Ele faz isso também com outras propriedades. Por exemplo, se uma data, eu coloco, por exemplo, hoje, que estou olhando para vocês, é 29 de 5 de 2020. Opa. 5 de 2020. Se eu dou Enter aqui, ele vai colocar a data, e se eu puxar, aqui, ele vai autocompletar para mim. Então coloca lá 29, 30, sem que você precise preencher manualmente essas datas. Assim também funciona como dias da semana, por exemplo. Se você colocar segunda-feira, ele vai entender que se você puxar, ele vai colocar na ordem lá. Segunda, terça, quarta-feira. Então, isso é uma ferramenta que nos auxilia quando a gente precisa fazer esses preenchimentos de números sequenciais ou de algo sequencial. Então, ele já entende isso, né, e facilita o nosso serviço. Então, essa é uma das funções, né, de autocompletar do Excel. Muito bem, vou voltar agora para a nossa planilha, que a gente vai trabalhar mais aqui sobre ela. Vou diminuir um pouco aqui, só para ter mais espaço. Bem, então aqui na nossa planilha, nós agora podemos fazer a questão de contagem. O Excel também, ele conta para você. Você não precisa contar, por exemplo, quantos alunos tem do sexo feminino que responderam esse questionário. Então eu quero saber isso. Então, nessa célula aqui eu vou colocar quantas pessoas têm do sexo feminino. Como eu faço isso? Faço isso pegando uma função. Vou aqui em fórmulas, onde tem as funções, e coloco aqui a função. E na função ele tem a função de conta. Vamos lá. Conte. Vamos procurar os conte aqui para nós. Olha lá. Então eu quero que ele conte C. Ele vai contar alguma coisa que eu pedi para ele. Então, onde eu quero que ele conte? Eu quero que ele conte essa linha aqui. Melhor, essa coluna. E qual o critério? Eu quero que ele conte o que para mim? Eu quero que ele conte o feminino. E vamos mandar ele contar para a gente. Então, ele contou. Então, são 18 femininos. Agora eu quero que ele conte o masculino também. Então, nessa célula aqui eu vou colocar a contagem do masculino. É a mesma coisa. Eu vou lá, mando inserir. Já está
no primeiro que aconteceu, que foi o último que nós usamos. O que eu quero? Eu quero essa coluna e eu quero que ele conte agora o masculino. Conte o masculino, 13 masculino. Então nós temos aqui 13 femininos, né, e, ou melhor, 13 masculinos do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Então as mulheres aqui estão dando um banho, né, nas atividades. Muito bem. Agora aqui vamos observar o peso e a altura. Lembra que a gente fez o IMC utilizando lá a ferramenta, ou melhor, o programa Basic? A gente vai fazer a mesma coisa aqui utilizando a ferramenta do Excel, que seria gerar uma fórmula. Então, aqui tem um 480, que na verdade é 48. A pessoa aqui está super pesada. Então, o que é o IMC? Então, vamos colocar aqui, né, o IMC. Então, o IMC é o quadrado, o peso dividido pelo quadrado da altura, correto? Então, a gente vai fazer isso agora. Então, eu vou fazer ele entrar na fórmula matemática, que é colocando 1 igual, e vou escrever essa fórmula aqui. Qual que é a fórmula? A fórmula é peso, aqui, o peso, que ele é dividido pelo quadrado da altura. Então, a altura está aqui, dividido pela altura ao quadrado. E ao quadrado, ou a gente utiliza essa ferramenta aqui, isso é elevado ao quadrado, aqui ele errou, né? Na verdade, aqui no Excel, chapéuzinho. Então, aqui ele já deu o nosso IMC. Então, aqui eu vou puxar e ele já vai entender que todas as colunas ele tem que fazer isso. Então, automaticamente aqui, eu coloquei a fórmula, que é o D dividido pelo quadrado da altura. Então, ele vai dividir, né, esse aqui por esse aqui, e arrastando ele vai colocando linha a linha esta fórmula. Então essa é uma maneira rápida de você fazer fórmulas sequenciais aqui no Excel. Muito bom. Agora aqui a gente vai pensar um pouco como a gente faz tabelas para facilitar a nossa vida aqui no Excel. O Excel ele tem essa coluna, né, e tem as linhas. Então, o que você deve colocar nas colunas? As colunas, ela deve ser a identidade da sua variável, por exemplo, idade. E nas linhas tem os valores que você quer colocar nesta variável. Se você fizer ao contrário, colocar a idade aqui e preencher aqui na coluna as idades, isso também é possível. Entretanto, vai ser um pouco ruim de você lidar com essa forma de fazer cálculo, melhor, de manusear aqui no Excel. Então, sempre tente colocar as linhas como sendo os valores, né, para facilitar na hora de você fazer a opção de selecionar. Né. Se você selecionar assim, é muito mais complicado, né, do que selecionar assim. Então, essa é uma dica. Vamos lá agora para falar um pouquinho dos gráficos. O Excel, aqui, em inserir, ele tem uma série de gráficos que você pode optar para fazer. Os três principais gráficos aqui que nós utilizamos no dia a dia são gráficos de pizza, né, que é esse gráfico aqui com esse formato, né, de pizza, o gráfico de barras, né, aqui um gráfico de barras, e também o gráfico de dispersão, que é esse gráfico aqui ponto a ponto, né, que mostra os pontos, né, pode ter linha ou não. Então esses são os principais gráficos que nós utilizamos no dia a dia. Tem outros gráficos, mas que não são tão usuais aqui para nossas atividades.
Muito bem, agora como a gente pode utilizar esses gráficos? Por exemplo, o gráfico de pizza, ele é bom quando você tem valores muito disformes e também quando você tem poucos valores. Por exemplo, aqui que nós temos o sexo, vou colocar aqui feminino, e aqui embaixo masculino, para dar um exemplo. Então aqui a gente só tem duas variáveis, masculino e feminino, e eles fazem parte do mesmo, da mesma variável, que é sexo. Então, você não pode utilizar gráfico de pizza para comparar coisas diferentes. Por exemplo, você não pode utilizar o gráfico de pizza, por exemplo, para comparar o sexo com a idade. Isso não é possível. Então, você tem que comparar sempre variáveis do mesmo bloco. Então, aqui a gente vai comparar o sexo, né? Então, a gente vai lá, seleciona o nome e também os valores e vamos pedir para ele fazer um gráfico para a gente, né, de pizza. Aqui vou escolher uma pizza 3D. Então tá lá, ele já fez para a gente aqui. Aqui um gráfico 3D. Então a gente tem aqui a proporção, né, de meninas, né, que fizeram, né, e aqui a proporção de meninos. Então aqui você pode colocar o título do gráfico, né? Então colocar atividades por sexo. No caso aqui, então a gente tem uma maior proporção de meninas em relação a meninos que fizeram isso. Então aqui embaixo tem a legenda, né? O que é o masculino e o que é o feminino. Você pode colocar também, por exemplo, no próprio gráfico, nas proporções, por exemplo, 86% que respondeu do sexo feminino e 14% do sexo masculino. Então aqui você pode fazer mudanças rápidas, né, aqui do seu gráfico. Então a gente vai recortar, eu dou um Ctrl X e vou colar ele em outra planilha. Vou colar ele nessa planilha aqui, vou dar um Ctrl V e ele vai colar lá. Muito bem. Então assim, é sempre bom ter uma planilha só para gráficos para facilitar o serviço quando você quiser manusear essa ferramenta. O próximo aqui, vamos utilizar agora a ferramenta, por exemplo, de dispersão. A ferramenta de dispersão é quando ele compara duas variáveis, para você ter uma ideia se eles se comportam de maneira crescente ou decrescente, ou se tem alguma relação entre si. Vamos ver aqui, por exemplo, peso e altura. Então, vamos pegar aqui o peso e altura, a gente seleciona aqui o peso e altura, e vou pedir para ele inserir um gráfico de dispersão, para ver, olha só, então aqui nós temos um gráfico com peso e a altura, e observe aqui, né, que a maior parte das pessoas até 1,65 m está nessa faixa aqui de peso, entre 50 e 60. As pessoas acima de 1,65 m são um pouco mais pesadas, olha só. Aqui tem os pontos fora da curva, aqui, né, alguém muito alto e magro, né, mas a tendência é essa, né? Quanto menor o peso, menor a altura, menor o peso, naturalmente. Então essa é uma correlação que a gente tira rapidamente. Lembrando que o gráfico é uma ferramenta para você visualizar aquela paisagem que você deseja. Então, se o gráfico não te mostrar as suas variáveis de maneira clara, é porque aquele gráfico não está bom para você. Você precisa escolher um outro tipo de gráfico. Agora, por exemplo, vamos tirar esse gráfico daqui e vamos colar ele lá na nossa planilha de gráfico. Vamos lá, vamos colar. E vamos nomear aqui também, né, para a gente saber do que se trata essa planilha. Vamos colocar gráficos. Aí você já sabe como faz. Agora aqui a gente vai, por exemplo, o IMC. No IMC a gente vai utilizar a barra.
Por quê? Porque a barra, quando você tem uma série de resultados, você consegue saber, por exemplo, quem está acima ou quem está abaixo de uma determinada, de um determinado valor. Por exemplo, vamos lá, pegar o IMC, né, e vamos jogar ele agora num gráfico de barra. Vamos pegar esse aqui, muito bem. Então, observe, né? Então, aqui você tem a variação do IMC, por exemplo. E se você colocar aqui, por exemplo, o 25 seria, por exemplo, abaixo de 25 seria quem está no peso bom, por exemplo, e acima de 5 quem estaria, por exemplo, um pouco acima do peso. Então, com o gráfico de barra você consegue visualizar realmente quantos estão acima e quantos estão abaixo. Visualmente, isso você consegue fazer nesse gráfico de barras. Então, essas são as funções, ou melhor, são algumas maneiras que você pode utilizar o gráfico. Vamos colar esse gráfico aqui. Para lá, está colado. Vou vir aqui para a gente ver todos os gráficos de uma vez só. Então, essa é uma forma de você fazer gráficos rapidamente utilizando a planilha eletrônica do Excel. Então, a gente vê aqui que o Excel é uma ferramenta muito poderosa, né, e que pode ser utilizado de várias maneiras, tanto para fazer gráficos, para fazer fórmulas, né, e para organizar os seus dados. Bem, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje sobre Excel era isso. Vai ter anexado uma atividade sobre esse vídeo. Façam atividades e a gente se encontra na próxima aula. Olá, pessoal. Tchau. Até mais.